Bom dia, oi a todos. Hoje nós vamos falar sobre qual que é o papel da pré-coloração no tratamento de águas de abastecimento. Esse é um tema muito polêmico, porque eu tenho recebido muitas questões, muitas dúvidas de profissionais e que me perguntam: a pré-coloração é importante? Eu devo manter a pré-coloração na operação da minha estação de tratamento de água? Ou quando é que eu tenho que interromper a pré-coloração? E por que é um tema polêmico? Porque durante muito tempo tratou-se a pré-coloração de uma forma um tanto quanto maldosa. Muitos profissionais acabaram, de uma certa forma, crucificando a pré-coloração como uma prática no tratamento de águas de abastecimento. E a pré-coloração, em algumas situações, ela é extremamente relevante, ela é muito importante. Então, a ideia desse vídeo é justamente nós podermos esclarecer um pouquinho mais o papel da pré-coloração no tratamento de águas de abastecimento e em que condições que nós temos que utilizar a pré-coloração ou como uma outra alternativa, nós podemos utilizar outros agentes oxidantes, quando que ela é relevante, quando que ela é importante, e nós discutimos um pouco alguns tópicos relevantes no tocante à obtenção de dados operacionais em estações de tratamento de água que nos deem suporte de quando nós podemos utilizar a pré-coloração e em que condições em que nós utilizamos a pré-coloração no tratamento de águas de abastecimento. Bom, a gente sabe que, tradicionalmente, nós utilizamos o cloro no tratamento de águas de abastecimento como pós-cloração, porque eu preciso de uma etapa de desinfecção. E, além disso, eu preciso manter uma concentração residual de cloro residual no sistema de distribuição de água. Então, tradicionalmente, nós utilizamos o cloro na forma de pós-cloração. Podemos utilizar o cloro na forma de intercloração, ou seja, nós podemos fazer a aplicação de cloro na água decantada, ou seja, entre os decantadores e os filtros. E também nós temos, operacionalmente, um terceiro ponto de aplicação de cloro, que é na forma de pré-coloração, ou seja, água bruta chegando à estação de tratamento de água, no início do processo de tratamento. Então, quais são os objetivos principais de nós utilizarmos o cloro na forma de pré-coloração? Bom, primeiro, desinfecção. Por que desinfecção? Porque eu aumento o tempo de contato. E isso é muito significativo no processo de desinfecção. Então, nós temos algumas justificativas para empregarmos o cloro na forma de pré-coloração. E a primeira é desinfecção. A segunda é porque a água bruta pode conter alguns compostos inorgânicos com concentrações superiores aos padrões de potabilidade. Certas águas brutas podem apresentar concentrações um pouco mais elevadas de ferro 2, manganês mais 2, e que me causam problemas de ordem estética na água tratada. Então, eu preciso removê-los de forma conveniente. Então, o cloro ele é utilizado como um agente oxidante e é muito relevante. Terceira aplicação, isso é muito dito pelos operadores. A grande maioria dos operadores sempre relata que, ao efetuar a pré-coloração, existe uma melhoria do processo de coagulação-floculação. Os flocos se formam de forma mais fácil, eles se tornam com uma sedimentabilidade melhor. Não se sabe exatamente bem o porquê nem como, mas observa-se que, de fato, a pré-coloração melhora o processo de coagulação-floculação. E, finalmente, um dos aspectos mais relevantes do cloro ser utilizado como pré-coloração é o controle biológico das unidades que compõem a estação de tratamento de água. O que significa isso? Na hora em que eu mantenho uma concentração residual de cloro livre ao longo do meu processo de tratamento, eu permito que não se desenvolvam biofilmes ao longo das partes componentes da ETA, permito que não haja um crescimento de algas ao longo do meu processo de tratamento, ou seja, o meu processo de tratamento torna-se limpo. A manutenção, por exemplo, de uma concentração residual de cloro ao longo do meu filtro, do meu sistema de filtração, me permite que meu processo trabalhe de forma limpa, não se desenvolvem biofilmes. E isso me permite um processo mais limpo, um processo mais adequado. Agora, existem algumas questões que é importante que serem sempre consideradas. Qual seria a justificativa para a gente interromper a pré-coloração? Por quê? Ora, sempre existe a questão, formam-se subprodutos da desinfecção? Sim, existe um aumento na formação dos subprodutos da desinfecção. Toda vez que eu faço a aplicação do cloro como agente desinfetante, como agente oxidante, por ele ser um agente oxidante, existe de fato um aumento na formação de subprodutos da desinfecção. Isso é fato. No entanto, de forma que eu possa garantir e entender a extensão do problema da formação
de subprodutos da desinfecção, eu preciso de dados. Eu preciso de dados que me permitam quantificar a real extensão do problema. Muitas vezes, eu já visitei inúmeras estações de tratamento de água, onde a pré-coloração ela foi interrompida sobre a seguinte justificativa. Ora, toda vez que eu faço a pré-coloração, já ouvimos dizer que aumenta a formação de subprodutos da desinfecção. Por isso, nós interrompemos a pré-coloração. Mas, no entanto, nós temos que ter alguma quantificação numérica de quanto esse problema é significativo ou não. Eu preciso de dados, porque muitas vezes, sem dados, algumas ETAs interrompem a pré-coloração de forma totalmente equivocada. Eu vou comentar alguns casos mais para frente ao longo desse vídeo. O que acontece? Muitas águas brutas apresentam concentrações de ferro e manganês em concentrações um pouco mais elevadas. É natural isso, é natural. Isso acontece. Águas brutas podem apresentar concentrações de ferro e manganês superiores a 0,3 e a 0,1 miligramas por litro. Ou seja, eu preciso garantir a sua remoção de forma que eu não impacte a qualidade da água tratada. Como é que normalmente eu removo ferro e manganês estando presentes na fase líquida? Normalmente o ferro e manganês presentes em águas brutas normalmente encontram-se presentes em estado de oxidação mais reduzido. Uma boa porcentagem encontra-se numa forma mais reduzida, na forma de ferro 2, na forma de manganês mais 2. Acontece que ferro na forma de ferro mais 2 e manganês na forma de manganês mais 2 são formas solúveis, ou seja, elas tendem a permanecerem solúveis na fase líquida. Como é que eu faço a sua remoção? Eu preciso oxidar o ferro 2 a ferro 3 e oxidar o manganês mais 2 a manganês mais 4. Estas espécies são insolúveis e elas precipitam-se na forma de FeOH3 e MnOH2. Mas eu preciso, portanto, de uma etapa de oxidação. Ou seja, primeiro eu preciso oxidar ferro 2 e manganês mais 2 e depois precipitá-los na forma de FeOH3 e MnO2. E essas espécies são separadas posteriormente no processo de tratamento. Mas eu preciso de uma etapa de oxidação química. Qual é o agente oxidante mais comum empregado em estações de tratamento de água? O cloro. O cloro oxida de forma muito eficiente o manganês, o ferro mais 2 a ferro mais 3. É uma reação muito rápida, acontece em pH em torno de 6, 6,5. É uma reação muito rápida. E estequiometricamente, eu preciso de mais ou menos 0,64 miligramas de cloro residual livre para cada miligrama de ferro 2. A oxidação do manganês também pode acontecer por meio do cloro livre, embora a velocidade dessa reação dependa do pH. A oxidação de manganês mais 2 para manganês mais 4, ela é mais efetiva em pHs mais básicos, ou seja, entre 8 a 8,5. E estequiometricamente eu preciso de aproximadamente 1,29 miligramas de cloro residual livre para cada miligrama de manganês mais 2. Em pHs neutros, essa é uma oxidação, uma reação de oxidação mais lenta e eu preciso de mais tempo. Normalmente, quando as concentrações de manganês são mais elevadas, via de regra, e eu não quero se porventura eu não quiser trabalhar em pHs mais básicos, pHs de coagulação mais básicos, aí eu preciso efetuar de forma eficiente, essa oxidação de forma eficiente acontece mediante a troca do agente oxidante. Eu posso utilizar o permanganato de potássio, entre outros agentes oxidantes. Normalmente, quando eu trabalho com cloro residual livre, para oxidar manganês, eu preciso trabalhar num pH um pouco mais básico. Acontece que muitas estações de tratamento de água têm problemas de ferro 2, deixa eu voltar aqui, né? Tem problemas de ferro 2, tem problemas de manganês mais 2 na água bruta, precisa de uma etapa de oxidação e não fazem de forma conveniente, por quê? Devido, muitas vezes, a pré-cloração ter sido condenada erroneamente por profissionais da área. Aí o que acontece? Interrompem a prática da pré-cloração, ambos os elementos não são devidamente oxidados, eles permanecem solúveis ao longo do processo de tratamento, eles, logicamente, vão ser encaminhados para a água tratada, e lá eles serão oxidados posteriormente quando eu faço a pós-cloração. E aí esse ferro mais 2, agora oxidado a ferro 3, ou manganês mais 2, oxidado a manganês mais 4, como eles não foram removidos no processo de tratamento, eles vão ocasionar problemas de água suja, água vermelha no sistema de distribuição. E aí o que é que muitas ETAs fazem? Muitas ETAs, erroneamente, utilizam agentes quelantes, utilizam soluções de ortopolifosfato para tentarem minimizar e resolverem problemas
de água suja a água vermelha, mas quando na verdade a origem dela está justamente em concentrações de ferro mais 2, manganês mais 2 e concentrações mais altas na água bruta e que não são devidamente pré-oxidados no início do processo de tratamento. Por quê? Porque erroneamente alguém interrompe a prática da pré-coloração devido à simples questão: mas existe um aumento na concentração de subprodutos da desinfecção. E aí interrompe-se a prática da pré-coloração, o que é um equívoco. Nós vamos comentar como que é necessário, como é que nós podemos enfocar esse problema mais no finalzinho do vídeo. Um segundo ponto importante: por que a prática da pré-coloração é relevante na etapa de desinfecção? Porque na hora em que eu efetuo a prática da pré-coloração, eu aumento o tempo de contato do cloro residual livre com a água tratada, ou com a água, a fase líquida, ao longo do processo de tratamento. E quanto maior o tempo de contato do agente desinfetante com a fase líquida, mais eficiente vai ser a ação do processo de desinfecção. Ou seja, maior segurança eu vou ter na operação do meu processo de desinfecção, quanto maior for o meu tempo de contato e, evidentemente, quanto maior for a concentração residual do agente desinfetante na fase líquida. Ou seja, na hora em que eu faço a pré-coloração, eu mantenho uma concentração residual de cloro ao longo de uma série de processos unitários no processo de tratamento, nos floculadores, nos decantadores, nos filtros. O meu tempo de contato do agente desinfetante na fase líquida aumenta de forma significativa. E esse aumento faz com que eu tenha uma enorme segurança na operação do processo de desinfecção, muito além do que simplesmente garantir um tempo de contato na etapa de pós-coloração. Por isso que a pré-coloração é tão importante do ponto de vista sobre o olhar da desinfecção. Uma terceira questão muito relevante: por que a prática da pré-coloração é importante? Porque na hora que eu mantenho uma concentração residual de cloro livre ao longo do processo de tratamento, minimiza-se eventual crescimento de algas, desenvolvimento de biofilmes ao longo do meu processo de tratamento. Essa figura que vocês estão vendo aqui no fundo é uma estação de tratamento de água sem pré-coloração. E observe o desenvolvimento, o crescimento de algas nas paredes das unidades que compõem a ETA. Olha que coisa desagradável. E isso é muito comum em estações de tratamento de água. Olha o crescimento do biofilme. Você fazer a limpeza dessas unidades, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. E isso aqui pode ser facilmente controlado, simplesmente mantendo-se uma concentração residual de cloro na fase líquida em torno de 0,2 a 0,5 miligramas por litro. Com isso, é plenamente possível você evitar esse crescimento de biofilmes, crescimento de algas ao longo do meu processo de tratamento. Isso aqui é um decantador sem pré-coloração. Olha as paredes do decantador. Forma-se um limo que é de muito difícil limpeza. Olha os meus módulos de sedimentação de alta taxa. Vai desenvolvendo-se esse limo e essa limpeza é muito difícil. E, na verdade, eu tenho que ter muito cuidado com a limpeza dessas partes constitutivas, porque o que muitas vezes os operadores fazem? Forma-se esse limo biológico. Na hora em que eu vou lavar o decantador, em alguns períodos pré-determinados, muitas etas fazem por jateamento, para você tirar esse limo, o que é equivocado, porque na hora em que você começa a jatear essas peças com jatos de água com alta pressão, você começa a danificar os módulos de sedimentação de alta taxa. Então, isso aqui é um decantador. Olha aqui o limo que se forma nas paredes, nas unidades. E aí, mediante a ação de jateamento, você quebra os módulos de sedimentação de alta taxa, que são relativamente frágeis. Agora, isso aqui é um decantador, agora, o mesmo decantador que eu mostrei para vocês anteriormente, esse aqui, o mesmo decantador, sem pré-coloração. Agora, observe esse decantador com pré-coloração. Veja que eu não tenho mais a formação daquele limo biológico nas paredes. E, evidentemente, isso não vai acontecer também ao longo dos meus módulos de sedimentação de alta taxa. Por isso que é tão relevante você manter uma concentração residual de cloro livre ao longo do seu sistema, do seu processo de tratamento. Não precisa colocar uma dosagem uma concentração muito alta, basta que você mantenha entre 0,2 a 0,5 miligramas por litro de cloro residual livre, e isso aí já é o suficiente. Agora, é evidente, toda vez que eu aplico cloro na forma de pré-coloração, existe um aumento na formação de subprodutos da desinfecção. Sem sombra de dúvida. É uma consequência de você efetuar a aplicação do cloro como agente oxidante. Aliás,
todos os agentes oxidantes que nós utilizamos no processo de tratamento, cloro, dióxido de cloro, cloraminas, que é um agente desinfetante, ozônio, todos os agentes oxidantes formam subprodutos da desinfecção, em maior ou menor grau e dependendo da origem dos compostos orgânicos precursores e dependendo, lógico, depende do agente oxidante. O único agente oxidante que não formam subprodutos da desinfecção é o permanganato de potássio. Ele não tem capacidade de reagir com compostos orgânicos presentes na fase líquida. Ou seja, todos os demais formam subprodutos. Agora, o que acontece? Pontos importantes. A formação de subprodutos da desinfecção, ela é função do tempo. Ela varia ao longo do tempo. Eu coloquei aqui um gráfico, um resultado de uma estação de tratamento de água, que vou evitar falar o nome, trabalhei em muitas, mas não vou citar qual estação que é. Nós temos aqui no eixo do X o tempo, nós temos no eixo dos Y a formação de trialometanos, nosso padrão de potabilidade 100 microgramas por litro e a variação sazonal na formação de subprodutos ao longo do tempo. Tem períodos onde essa formação de subprodutos é baixa. Tem períodos ao longo do ano onde essa formação é um pouco mais alta. Esse gráfico vale, evidentemente, essa figura, esses resultados, valem para uma estação de tratamento de água específica. A ideia aqui é nós mostrarmos o seguinte, olha, a formação de subprodutos da desinfecção, ela é sazonal, varia conforme a época do ano, varia conforme a qualidade da água. Ou seja, como é que eu avalio essa extensão na formação de subprodutos ao longo do tempo? Eu só consigo ter uma boa avaliação com base em dados. Eu tenho que ter dados. E esses dados eu não posso simplesmente me apoiar em resultados trimestrais. A portaria recomenda, dependendo da população abastecida, que nós façamos análise de 3 em 3 meses. Para todos os efeitos, para fins de portaria, bom, basta. No entanto, quando eu quero conhecer a extensão do problema, como que esses subprodutos são formados, em que épocas do ano a sua formação é mais significativa ou não, eu não posso me balizar em resultados trimestrais. Eu tenho que ter um plano de monitoramento muito mais rigoroso, com intervalo de tempo menor, de modo que eu possa ter dados que me justifiquem se é necessário, de fato, eu interromper a pré-coloração ou não. Ou nos períodos onde essa concentração maior de subprodutos da desinfecção for mais alta, o que eu posso fazer para minimizar? Que alternativas técnicas de tratamento eu tenho que fazer para minimizar esse problema? Então, aqui mais uns resultados observados por uma outra estação de tratamento de água ao longo do tempo. Esses gráficos, esses resultados eu coloquei no meu livro, Tratamento de Água. Nós temos aqui, ao longo do tempo, no eixo dos X, tempo. No eixo dos Y, eu tenho 2 eixos secundários, concentração de THMs no primeiro eixo dos Y secundários, e aqui a intensidade pluviométrica no segundo eixo dos Y, meu eixo secundário. Intensidade pluviométrica está aqui. Olha o que se observa. No período onde eu tenho maior incidência de chuvas, maiores são as concentrações de THMs na água tratada. Na hora em que eu tenho um período mais seco, menos chuvas, essas concentrações tendem a decair no tempo. E aqui nós temos 2 valores de THMs. THMs na saída do tratamento, ou seja, na saída da ETA, e no meu sistema de distribuição de água. Lembrando, a formação de THMs é um processo cinético, ou seja, ela continua ao longo do tempo. Mesmo que eu tenha um determinado valor na saída do processo de tratamento, na saída da ETA, a tendência é que o cloro continue a reagir com compostos orgânicos precursores na água tratada e a sua concentração aumente ao longo do tempo. Por isso que é importante essa avaliação, não apenas na saída da ETA, mas é importante no sistema de distribuição, porque a tendência é que a concentração de THMs ou de subprodutos na rede de distribuição seja sempre maior do que na saída da estação de tratamento de água. Mas o mais importante, olha como existe uma variação ao longo do ano. A sua formação, como essa sazonalidade, ela varia em função das características hidrológicas da bacia hidrográfica. Isso tem que ser levado em conta. O que é que muitas estações de tratamento de água fazem? Em algumas épocas do ano,
especialmente nessas épocas mais críticas, ou seja, no início do período de chuvas, muitas vezes elas interrompem a aplicação de cloro na forma de pré-cloração e utilizam um outro agente oxidante. No caso, eu estou colocando aqui os resultados operacionais de uma estação de tratamento de água em particular, onde algumas épocas do ano, normalmente quando começam as chuvas, por volta de novembro até janeiro, fevereiro, interrompe-se a pré-cloração, inicia-se, eu preciso de uma etapa de oxidação, inicia-se a aplicação de permanganato de potássio. Olha o que acontece com as concentrações de THMs. Eu tirei o cloro da pré-cloração e aí eu apliquei o permanganato de potássio na forma de pré-oxidação. E as concentrações sofrem uma redução significativa ao longo do tempo. Ou seja, o que é que nós temos? O que nós podemos fazer? Qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema da utilização do cloro na forma de pré-cloração é um aumento na formação de subprodutos da desinfecção. No entanto, eu consigo trabalhar o meu processo de tratamento como? Removendo alguns compostos orgânicos precursores. Eu otimizo o processo de coagulação para a remoção de compostos orgânicos precursores e dessa forma tentar minimizar a formação de subprodutos da desinfecção. Logicamente, não apenas isso. Eu otimizo o processo de coagulação e eu posso muitas vezes fazer uma mudança do agente oxidante em alguns determinados períodos de tempo, o que é muito relevante no processo de tratamento. Foi o caso que eu coloquei para vocês, onde eu interrompo a aplicação de cloro na forma de pré e posso utilizar permanganato de potássio como agente oxidante. Bom, como considerações finais, a pré-cloração apresenta, de fato, inúmeros benefícios ao processo de tratamento. E a sua utilização não pode ser, eu não posso simplesmente deixar de utilizar a pré-cloração, condenar a pré-cloração, sem o apoio de dados. Eu tenho que ter dados que me justifiquem que eu possa utilizar ou não a pré-cloração. Sem dados, eu não posso, muitas vezes, interromper uma prática que é de extrema relevância. Então, eu preciso ter dados. Muitas estações de tratamento de água, muitas vezes, interrompe a pré-cloração, tem problemas outros que precisam ser resolvidos por meio de uma pré-oxidação e muitas vezes acabam gerando outros problemas de qualidade da água extremamente significativos. Isso significa que os dados operacionais dentro de uma estação de tratamento de água que me justifiquem ou não a interrupção de pré-cloração me exige um programa de monitoramento mais rigoroso da qualidade da água bruta e tratada. Muitas ETAs não fazem monitoramento das concentrações de ferro e manganês ao longo do tempo. E muitas águas brutas têm concentrações de ferro e manganês. E muitas vezes a gente observa que as estações não fazem análise de ferro e manganês. E você tem problemas de ferro e manganês. Isso tem que ser feito minimamente uma vez por turno operacional, 3 vezes por dia. E a gente observa que muitas ETAs fazem apenas análise de ferro e manganês quando fazem análise de portaria, o que é um equívoco gigantesco. Ou seja, eu tenho um problema não identificado, não resolvido, e que me causam outros problemas de qualidade da água. Ou seja, a operação de estações de tratamento de água me exigem dados, e eu preciso ter sempre um programa de monitoramento rigoroso da qualidade da água bruta e tratada. E nesse aspecto, nós não podemos economizar recursos. E aí, um ponto, já que nós estamos falando em monitoramento, mas esse monitoramento ele não pode simplesmente estar baseado em normas, nos padrões de potabilidade vigentes. Se você pegar a nossa portaria vigente, a nossa portaria publicada pelo Ministério da Saúde, que versa sobre padrões de potabilidade, lá tem um conjunto de parâmetros e uma recomendação de frequência de amostragem. Eu não posso me basear simplesmente nos nossos padrões de potabilidade. Eu não posso. Esse programa tem que ser muito mais amplo, muito mais amplo. Por quê? Porque com dados eu consigo investigar e entender a natureza, a extensão do meu problema. Sem dados, todo o meu processo decisório fica significativamente prejudicado. Bom, cada água bruta tem um comportamento específico com relação à sua tratabilidade. Portanto, eu não posso generalizar conclusões. Eu posso ter uma ordem de grandeza, uma indicação, mas eu não posso generalizar. O que significa isso? Uma determinada ETA pratica a pré-coloração. Então, será que todas as ETAs têm que praticar a pré-coloração? Não. Tem ETAs onde isso não é possível. Então, por exemplo, é mandatório na Sabesp, a maior parte das ETAs que a Sabesp opera na região metropolitana de São Paulo, todas são operadas com pré-coloração. A Sabesp opera suas ETAs com pré-coloração
devido à sua significativa melhoria do processo de tratamento e na qualidade da água tratada. No entanto, como eu disse, não são todas, a grande maioria. Algumas, a Sabesp sabe que não há condições em algumas épocas do ano. Então, outras medidas alternativas tecnológicas são adotadas. Então, eu não posso generalizar conclusões, nem daquelas onde eu não posso efetuar a pré-coloração, nem naquelas onde eu efetue a pré-coloração. Então, cada caso tem que ser analisado com devido cuidado e com dados na mão, com racionalidade. Eu não posso condenar uma prática que é importante simplesmente porque alguém disse, alguém ouviu dizer que, porque existe uma maior formação de subprodutos, então não pode ter preparação, tem que parar a preparação. Isso é um equívoco monumental, é um equívoco gigantesco. Então, bom, para aqueles que não sabem, eu tenho um livro publicado sobre tratamento de águas e abastecimento, chama-se Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento de Água. Nesse livro a gente fala sobre a importância da remoção de compostos orgânicos precursores, controle de subprodutos da desinfecção, além de outros aspectos voltados ao projeto e operação de dietas. Esse livro pode ser adquirido diretamente na Amazon, pode ser adquirido diretamente no site da editora, e lá nós falamos especificamente sobre projeto e operação de dietas. Recentemente publiquei um livro também chamado Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro, diferentemente do primeiro, ele é um livro gratuito, está inscrito em PDF. Vocês podem baixar diretamente no meu site particular, que é esse link que está aqui. Vocês podem baixar lá. Lá, esse livro tem PDF, vocês podem baixar e estudar sem maiores problemas. O livro é gratuito. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver algum questionamento, alguém quiser fazer algum comentário mais relevante sobre o tópico que nós preparamos hoje, deixe o seu comentário, deixe sua dúvida nos comentários do vídeo e, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Se porventura alguém tiver alguma sugestão de tópico a ser abordado, também coloque nos comentários e, sendo possível, a gente vai preparando novos materiais. Então, por hora, basicamente é isso. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção nesse vídeo e vamos seguindo até o nosso próximo vídeo.